O ano de 2023 foi marcado por uma forte derrota política de Jair Bolsonaro. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o ex-presidente de disputar eleições pelos próximos 8 anos. Ele ficou inelegível por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em julho de 2022. Na ocasião, ele fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro, principalmente às urnas eletrônicas. Em outubro de 22, a primeira grande derrota de Bolsonaro. Perdeu a reeleição para o presidente Lula. Diante disso, Bolsonaro ainda tem força política? Pode ter influência nas eleições municipais de 2024? E nas eleições para governador e presidente em 2026? Para responder a essas perguntas, estamos recebendo no Jornal da Itatiaia o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, pesquisador político, Jorge Alexandre Neves. Bom dia, professor. Bolsonaro continua, na avaliação do senhor, forte politicamente? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, não há dúvida de que ele inaugurou um movimento, né, bastante significativo de base social, que o Brasil não via há muito tempo à direita, né, do espectro político. E esse movimento não está morto, né? E em função disso e de vários apelos, capacidade de apelo popular que o movimento tem, isso se mantém forte, né? Ele se mantém com influência, apesar de ter perdido os direitos políticos, e o movimento de extrema-direita, inaugurado por ele no Brasil, se mantém relevante. Tem problemas, mas continua sendo uma força política relevante hoje no país. O senhor vê nos últimos meses, professor, alguma mudança de postura por parte do Bolsonaro diante dos acontecimentos, né, com a justiça eleitoral e que pudessem ainda mantê-lo como uma figura importante no cenário político? Sim, ele às vezes, ele sempre teve, né, um comportamento, vamos dizer, vacilante, ele avança e recua, ele mantém isso, né, mas realmente com algumas ocorrências ultimamente, como por exemplo a posse do presidente Milei na Argentina, para a qual ele foi convidado, ele foi e foi tratado como uma autoridade relevante, como uma figura relevante, embora esteja sem cargo, embora esteja inelegível. É verdade que foi barrado na foto quando teria tentado participar da foto de chefe de Estado, que aí realmente seria improcedente fazê-lo, né, mas foi tratado como uma figura política relevante. Então, nesses momentos, ele cresce, vamos dizer, busca a mídia, né, em determinados momentos ele recua, talvez com receio de que possa provocar, né, de alguma forma, mais o judiciário e que possa até vir a ser preso de forma preventiva, algo assim. Em outros momentos, ele avança com suas pautas tradicionais de tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e assim por diante. Então, ele tem esse comportamento vacilante, né? Tem problemas, né, relevantes, como, por exemplo, o fato que ele não conseguiu criar um partido político para ele, né? Isso é um elemento que o enfraquece, porque há conflitos muito significativos dele com o presidente do seu partido, do PL, o Valdemar. Eles têm divergências, né? E essas divergências enfraquecem um pouco, inclusive a influência dele nas eleições de 2024. Então você tem, por exemplo, o caso lá de São Paulo, que o presidente do PL, o Valdemar, quer apoiar o atual prefeito, né? Mas os bolsonaristas dentro do PL, ou muitos prefeririam apoiar outro candidato, talvez o ex-ministro do meio ambiente, né? Mas há esse conflito e, por exemplo, o atual prefeito, que é candidato à reeleição, fica numa posição dúbia, né? Ele quer o apoio dos bolsonaristas, mas ele não quer pagar o preço, o desgaste de estar associado ao bolsonarismo. Então, há uma série de problemas nessa relação, mas ele continua, sim, relevante, com uma força significativa.
Mas como, professor, ele continua com essa força e vai continuar com essa força sem cargo, né? Porque ele foi deputado por vários mandatos, estava na mídia, depois foi presidente, estava na mídia, tinha poder, podia fazer nomeações, distribuir verbas, recursos, estava com a máquina na mão. Como que ele pode continuar com essa força? Olha, porque ele tem uma visão de mundo, um discurso, e a figura dele representa valores que são caros a uma parte significativa da população. Provavelmente não é comparável, totalmente comparável em termos da escala, mas lembremos que o presidente Lula estava preso, né, com pouca perspectiva de poder naquele momento, e continuou muito influente, conseguiu, meio da cadeia, por exemplo, e muito ele foi, a figura dele, o nome dele, a imagem dele foi importante para que o candidato PT, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegasse ao segundo turno ali em 2018. Então, assim como o presidente Lula representa ideias importantes na sociedade, o ex-presidente Bolsonaro também representa ideias que são caras a uma parte relevante do eleitorado brasileiro. Professor, há alguns analistas que trazem para a gente essa reflexão, né, de que a eleição municipal ela tem um outro papel, uma outra influência na decisão dos eleitores que estão pensando, estão mais preocupados em questões práticas, né, do cotidiano, o saneamento básico, a saúde, o funcionamento de escolas, enfim. E a gente vê na pauta bolsonarista muito os costumes, né, são outras ideias que não tem a ver diretamente com esses aspectos que eu levantei aqui para o senhor. Os candidatos a prefeito em 2024 e se apresentarem com o apoio do Bolsonaro, como que eles vão poder conciliar essa vida cotidiana também com algumas ideias, com alguns valores, digamos assim, morais? Olha, veja bem, em 2020, por exemplo, né, nós vimos um pouco isso que você falou no início, ou seja, você tinha o Bolsonaro no governo, no poder, e ainda assim as eleições terminaram sendo pautadas por questões locais, né? Mas também por uma questão nacional, que foi a questão da pandemia, né, assim por diante. Agora, o Brasil caminhou, e na última eleição isso se consolidou, para uma polarização entre a extrema-direita e a esquerda, né, a extrema-direita bolsonarista e a esquerda representada pelo PT e pelo presidente Lula, que talvez, né, por exemplo, o meu colega de departamento, Felipe Nunes, publicou um livro recente agora sobre isso, junto com o jornalista Thomas Trauma, sobre esse processo de polarização, né, de consolidação, eles chamam, né, de uma fratura, né, muito forte na sociedade brasileira, que teria calcificado, né, essa polarização. Então é possível que talvez como nunca nós tenhamos uma nacionalização das eleições municipais. Mas é óbvio que isso será limitado, né, não é uma coisa completa, mas é possível que esses valores, essa pauta, né, de valores e a questão cultural entre, né, na discussão, principalmente em alguns municípios, mais do que em outros. Mas também não é fácil para muitos candidatos a prefeito. Muitas vezes eles vão buscar se equilibrar entre assumir um pouco, se ele está no espectro mais à direita ou mais à esquerda, assumir um pouco essas pautas nacionais, mas ao mesmo tempo se equilibrando para que não perca, para que consiga votos do outro lado do espectro político. Então, acredito que isso pode ocorrer, uma polarização, uma nacionalização, né, da polarização política na eleição municipal, mas acredito que isso será limitado. Ao fim e ao cabo, as questões locais, administrativas, vão se sobrepor. Nós analisamos aqui no Jornal da Itatiaia o atual potencial político do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, pesquisador político, Jorge Alexandre Neves. Professor, obrigado pela contribuição do senhor, pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Um ótimo dia.
Muito obrigado. Até mais. Até a próxima, professor. Obrigada. Grande abraço.